Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Negócios e Tendências. Esse programa que acontece sempre às 15 horas aqui nas sextas-feiras. E hoje o programa aqui comigo, né? Vocês sabem que a gente tem um rodízio aqui com os coordenadores da área de negócios. Eu sou a professora Ariana Gaio, vou estar aqui com vocês hoje. E eu trouxe uma convidada para lá de especial. Quem me acompanha aqui sabe que os meus convidados são sempre especiais, né? Mas vai, modéstia, né? Modéstia à parte. Mas eu trouxe a professora Fernanda Alves Chaves para falar com a gente aqui hoje. Professora, bem-vinda, boa tarde. Já te agradeço muito por participar aqui com a gente hoje. Ai, Guria, eu que agradeço de estar aqui, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de trazer um pouquinho do nosso conhecimento para essa galera aí que está ávida, para saber sobre equipes de alta performance, para saber sobre como a gente vai continuar trabalhando, né, nesses novos modelos que a vida nos impôs. Perfeito, então vocês já sabem que eu gosto de participação aqui. Então, coloca o nome de vocês aí, da onde vocês são desse Brasilzão ou do mundo, né? Porque a gente tem polo aí fora também. O pessoal acompanha a gente pelo mundo afora. Então, comentem ali se tiverem dúvidas também para mandar para a professora Fernanda. Aproveitem, porque, ó, deixa eu dar uma lida que eu tenho uma cópia aqui de um currículo dela aqui, e é um baita de um currículo. Ela é bacharel em administração de empresas, especialista em gestão estratégica de pessoas, mestre em gestão urbana. Então, é profissional e self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, IBC, né? Ela já é profissional atuante da área de gestão de pessoas há mais de 25 anos, já tem essa experiência, né? Já carrega essa experiência há muito tempo, apesar da carinha ali, hein, prof? Mas a experiência já é grande. Então, totalmente envolvida, cara de estratégia e planejamento de RH nas organizações, e ela tem uma honra, um mérito aqui concedida pela Assembleia Legislativa do Paraná, muito legal, como personalidade empreendedora pelos trabalhos relacionados, né, ao RH. E claro, como não poderia faltar, ela é nossa professora aqui, porque eu não sou boba nem nada, ela é Com muita professora aqui honra. da pós-graduação da Uninter, dos cursos de gestão de recursos humanos, liderança, a gente tem cursos excelentes aí, então se vocês ficarem curiosos e adorarem a professora Fernanda, que eu tenho certeza que nos próximos 30 minutos vocês vão adorar, acessem lá uninter.com, vejam os nossos cursos da área de negócios e principalmente da área de gestão de recursos humanos e liderança, que ela está por lá. Então, professora, começando então com a nossa temática, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como é que a gente pode desenvolver as pessoas também no teletrabalho, que ficou aí um grande desafio, mas vamos entender um pouquinho também algo que as pessoas têm falado tanto, dessa questão das equipes de alta performance, né, alto desempenho, e o que a gente pode entender então, né, por equipes de alta performance. Na verdade, existe uma aura, né, por trás disso tudo. As pessoas falam de grupos, as pessoas falam de equipes, e agora existe essa nova nomenclatura chamada de equipes de alta performance, que são profissionais que notoriamente têm uma performance diferenciada quando estão em conjunto, né? Então, hoje, de uma maneira geral, nós trabalhamos dentro das empresas, sempre estamos em grupo, porque isso faz parte da natureza humana, o ser humano gosta de trabalhar em grupo, ele performa melhor em grupo, né? Nós precisamos do grupo para nos sentir seguros e também para colocar as nossas especialidades de acordo com as necessidades. Então, trabalhar em grupo, não, estar em grupo, para nós, seres humanos, é algo normal e algo natural. A gente corre atrás disso, de certa maneira. Então, quando trazemos essa necessidade que já é humana, ou essa facilidade que é humana, para dentro da empresa, e conseguimos administrar isso, a gente pode tirar o melhor, tanto das pessoas quanto das empresas. Então, de maneira geral, todos nós vivemos e trabalhamos em grupo. Então, partimos dessa premissa. Quando estamos dentro da organização, existem pessoas que, quando agrupadas, elas desenvolvem as suas atividades, né? Elas foram contratadas para alguma coisa, elas receberam essas atividades para serem desenvolvidas e elas se agrupam para atingir os seus objetivos. Então, o grupo nada mais é do que um grupo de pessoas que cada um tem o seu objetivo e eles estão juntos atrás do atingimento dos seus objetivos. Isso é um grupo. Quando eu estou falando de equipe, né, que daí já é uma evolução, a equipe já é um conjunto de pessoas, né, um grupo de pessoas, mas eles têm um objetivo único, né? Então, não é que cada um tem o seu objetivo e, de maneira geral, eles estão agrupados. Não, essas pessoas estão agrupadas por um propósito específico
E elas utilizam dessa proximidade e utilizam dessa subdivisão de tarefas, de atividades, de personalidades, para poder atingir juntas esse objetivo. Isso é uma equipe. Então, grupo, equipe, e o que nós estamos trabalhando e queremos desenvolver cada vez mais é a equipe de alta performance. A equipe de alta performance é essa evolução da equipe, né? Então, são pessoas, sim, que estão agrupadas, que elas têm os mesmos objetivos, que elas têm tarefas diferentes, mas elas se formam, ou elas performam de uma maneira excelente, ou seja, elas conseguem fazer o seu trabalho muito melhor, porque elas têm algumas características, né? Então, elas têm algumas características como pessoa, como profissional e como grupo. Como grupo, a principal característica é a sinergia. Né? Então, elas conseguem fazer uma união mais azeitada. Então, através da sinergia. A sinergia é o bom relacionamento, é o querer bem, é o se organizar, é o se entender, né? Então, essa sinergia faz com que eles tenham uma elevação da sua performance. Como características pessoais que a gente leva em consideração, são pessoas que se comunicam muito bem, são pessoas que têm um autoconhecimento elevado, né? Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas potencialidades, eu sei as minhas dificuldades, e daí, sabendo disso, eu utilizo melhor essas minhas características quando eu estou em grupo, né? E, por outro lado, tem o profissional, que essas pessoas costumam ser muito boas tecnicamente. Né? São pessoas que têm um domínio da sua atividade específica, é um domínio do que elas sabem fazer bem. Então, a equipe de alta performance, trocando em miúdos, nada mais é do que uma equipe, um grupo de pessoas que tem um objetivo comum, só que elas têm aí esses três temperos especiais, que é as características pessoais enaltecidas em virtude do autoconhecimento, as características profissionais enaltecidas porque elas são muito boas tecnicamente, e essa combinação sinérgica que é essa galera trabalhando junto. E daí, obviamente, eles conseguem atingir melhores resultados em menor tempo, com mais facilidade, com mais qualidade, só potencializa o que elas fariam no seu dia a dia. Então, essa é uma explicação um pouco mais simplória, digamos assim, dessa evolução, né? Do grupo, da equipe e da equipe de alta performance, que costuma ser o objetivo de todos nós dentro das empresas. Que legal, que interessante, né, dessa questão, né, de trazer pensar assim em equipes normais, né, como é que a gente pode dizer, equipes tradicionais e tudo, então, como as equipes de alta performance, elas têm esse upgrade, né, como elas funcionam, né, essa questão toda, então é muito bacana. Eu queria Tem um quê diferente, né, tem uma elevação ali. Tem aquele temperinho, né, aquela coisinha a mais, né, e é engraçado, assim, engraçado não, eu gosto de usar essa palavra engraçado, mas não sei se é porque, eu não sei porquê, mas enfim, é interessante a gente perceber que às vezes dentro da empresa você vê, assim, algumas equipes, assim, quando elas trabalham, você fala, nossa, mas aquela equipe, ela é tão, né, você vê como ela é tão bacana, eu não sei se isso tem a ver também com quantidade, a gente pode dizer que a quantidade interfere nisso, prof, Olha, não? existem alguns números, existem alguns teóricos que falam sobre números mágicos, né? Eu não gosto muito de números mágicos porque a nossa vida é muito mais diversa do que isso. Mas seria interessante trabalhar com 8 a 12 pessoas para compor uma equipe de alta performance. Lembrando que esse número de 8 a 12, ele vem assim porque as pessoas dentro das equipes de alta performance, elas têm papéis sociais e elas têm papéis profissionais a serem performados ali dentro, né? Então é por isso que a gente pensa nesse númerozinho entre 8 e 12, para que elas possam fazer bem os seus papéis. Tá? Então, mas é um assunto meio controverso, sabe, Yuri? Existem pessoas que de 3 pessoas, elas fazem uma equipe azeitadíssima. Existem
20 pessoas que se organizam muito bem, que elas têm esses 3 quesitos, sabe? Do autoconhecimento, as características pessoais, tem as características técnicas enaltecidas e tem essa sinergia, e delas podem ser 20, elas podem ser 25, elas vão conseguir performar e vão ser destacadas como alta performance, mas alguns teóricos trazem de 8 a 12. A gente começa a trabalhar dessa maneira. Legal. Então, o que a gente pode dizer, assim, o que é ser, assim, então, essa pessoa, né, da equipe de alta performance, e como é que eu sei, assim, tipo, eu, Oriana, que hoje, assim, trabalho na coordenação, na pós-graduação, como é que eu sei que eu sou uma pessoa, né, faço parte disso tudo e sou uma pessoa de alta performance? Como é que eu me percebo nisso tudo, prof? É complexo te responder isso, porque você, como pessoa, como profissional, você pode estar preparada para ser membro de uma equipe de alta performance. Mas se as outras pessoas não forem, não adianta nada. Daí não existe essa sinergia, não existe essa complementação. Então, o que nós vemos muito é, às vezes, você contratar um outro profissional, que são muito bons, que eles sim já estão com características desenvolvidas e que os permitem falar assim, putz, eu serei um bom membro de alta performance, mas quando ele é colocado dentro de uma equipe que os outros ainda não são assim, ele não vai conseguir performar. Mas, trazendo a tua pergunta, né, o que eu posso fazer para ser um membro, já está com a minha chancela, né, eu já estar intitulado, eu posso ser. A primeira coisa é cuidar de si. Cuidar de si vem do autoconhecimento. Quem eu sou, poncovô, poncotô, né, saber das suas potencialidades, saber das suas dificuldades, entender no que você é bom, no que você é ruim, né? Porque um membro de alta performance ele não é perfeito, ele também tem dificuldades. Mas é o conhecimento e o aprofundamento disso que faz com que ele tenha domínio, sabe? Então, se conhecer, saber em quem eu sou, autoconhecimento. Segunda coisa é ser bom no que você faz, né? Então, conhecer efetivamente a sua profissão, a sua atividade, estar sempre antenado com as melhores práticas, as melhores metodologias, ter o chá completo, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude que te façam performar tecnicamente muito bem diante daquilo que você escolheu fazer. E o terceiro não depende de você, mas você faz parte disso, que é a sinergia. Né? A sinergia para saber se todas as pessoas têm características pessoais legais e têm características técnicas altas e que elas juntas, né, elas funcionam bem. Então, essa sinergia talvez seja o mais difícil e é o que a gente só vai conseguir na prática. Mas se você quiser se tornar um bom membro de alta performance, cuida de si como pessoa, cuida de si como profissional. E é bacana também a gente pensar nisso que você tem falado, né, de se autoconhecer também, e a gente consegue se tornar, né, se você ainda percebe ainda que falta, tem como se desenvolver, né, chegar lá, é por isso que a gente fala, desenvolvendo, né, o desenvolvimento de equipes de alta performance, tem como desenvolver, mas tudo para isso, a gente precisa também de um gestor, essas equipes de alta performance, elas têm um gestor, elas têm um líder, porque muita gente escuta sobre, principalmente hoje, e está muito em voga essa questão de equipes autogerenciáveis, né? Que aí as pessoas ficam, mas será? Mas e aí? Equipe de autogerenciáveis são a mesma coisa que equipe de alta performance, né? E aí vem essa questão do autogerenciáveis, que todo mundo daí você começa a ler autogerenciável, fica aquela maluquice para ser todo mundo autogerenciável, e aí tem o gestor ou não tem? O que a gente vai precisar de um líder também dentro disso tudo, né? Aquela questão não é mais chefe, né? É líder, precisa de alguém com um direcionamento bem acertado e também entendendo quem são as pessoas dessa equipe e quem precisa desenvolver mais ou menos também, né, prof? Então, são duas coisas separadas que a gente tem que trazer aí, tá? Primeiro, quando a gente fala de equipes autogerenciadas, a gente está falando de tipos de equipes que podem ser formadas dentro das empresas. Então, tem equipes remotas, tem equipes autogerenciadas, tem equipes desenvolvidas por uma tarefa em específico, tem equipes desenvolvidas por um projeto, tem equipes que são desenvolvidas para tirar o melhor das habilidades das pessoas que estão naquele. Então, autogerenciada é um tipo de equipe. E ela pode, sim, ser de alta performance ou não. E a liderança, todas as equipes precisam de liderança. Todas.
todas. Mesmo as equipes autogerenciadas, elas têm um líder, né? E essa talvez seja a grande confusão das nomenclaturas aí. Só porque eu acho que eu sou autogerenciada, eu não preciso de um líder. Quando eu estou falando de autogerenciamento, eu estou falando de entendimento do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e de quem eu sou dentro daquela responsabilidade que eu tenho. E daí as equipes autogerenciadas são equipes formadas de pessoas que têm essas percepções muito claras, muito bem definidas e pautado numa tarefa que ela foi designada, ela consegue se organizar e consegue organizar com os seus outros coleguinhas, digamos assim, para que todos caminhem juntos sem a necessidade de uma pessoa pautando, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, faz assim, faz assado. Então, a palavra autogerenciada, utilizada dentro de uma equipe de autogerenciamento, é nesse sentido. Mas elas, ainda assim, precisam de uma liderança, como os membros de equipe de alta performance também precisam de uma liderança. E é aí que está o pulo do gato, tá, Guria? Porque ser líder de uma equipe que é composta de pessoas top, cara, tem que ser bom. A pessoa É, precisa ser boa para é, lidar, né? sim, com certeza, para entender, né, tudo isso e conseguir realmente, né, gerenciar e direcionar toda a sua equipe, mas E fazer um bom papel, né? deve ser um baita desafio, muito interessante essa perspectiva, né? Tá, prof, mas aí, por acaso é o seguinte, né? Então, assim, eu tô aqui hoje no mercado de trabalho, eu, Oriana, me acho uma pessoa de alta performance. Alô, chefe, tá escutando, tá vendo, tá assistindo, né? Olhou para si, Acho, né? Competências técnicas, é, competências pessoais. é, Uhul! aqui, tô aqui, ó, só que faço parte de uma equipe de alta performance. Como é que eu me vendo isso no mercado? Eu posso chegar no meu currículo aqui, no meu LinkedIn, aqui, ó, sou um profissional de alta performance, ou eu posso, sei lá, pedir uma remuneração maior, às vezes, na hora de uma entrevista, e falar, não, mas aqui, ó, eu sou um profissional de alta performance. Como é que o mercado vê tudo isso, né? Como é que ele enxerga esse profissional? Porque isso não é palpável, né? A gente não tá escrito lá, alguém te deu um diploma, né? Saiu da empresa aqui, ó, o cara tá aqui um Ele é certificado membro dele. de equipe de alta performance, né? Ele tem um certificado, né? Que você vai lá, coloca na tua descrição lá do teu currículo, no teu LinkedIn, maravilhoso aqui, então vou me vender. Então, como é que o mercado percebe tudo isso? Na verdade, não existe essa chancela, tá, Ori? Não tem como eu falar, quer dizer, tem como eu falar, não, talvez não tenha como eu comprovar com tanta facilidade que eu sou um membro de equipe de alta performance. Consequentemente, a venda disso também é um pouco mais complexa. Mas é através de comportamentos, de falas, de perguntas, que a pessoa vai conseguir perceber se ela vai para uma empresa que valorize isso ou não, e se ela tem isso ou não para poder fazer uma possível venda, né? Então, sempre se paute. Eu me conheço, sou uma pessoa que está, né, numa evolução pessoal. Sou uma pessoa que está numa evolução técnica, tenho, não precisa nem ser facilidade para se relacionar com o outro, tá? Mas eu tenho vontade que isso aconteça, eu me empenho, né? Eu realmente me jogo quando há necessidade de me relacionar com pessoas. Se você tiver essas características, você pode pautar numa entrevista ou numa conversa onde você está namorando uma empresa para participar dela, ou você pode também fazer questionamentos para essa empresa, para esse gestor, para esse entrevistador, para entender se lá existe um cenário que favoreça isso, se eles enaltecem esse tipo de características que você tem, para saber se dá match, né? Mesmo porque é muito complexo você falar eu sou um bom membro de equipe de alta performance, porque não depende apenas de você, a equipe é um conjunto, ou seja, é uma dinâmica de várias pessoas, você não tem como falar isso. E, por outro lado, a empresa também não tem como falar. A empresa, ela pode dizer assim, olha, você está vindo e eu espero que você performe bem, porque eu vou te colocar numa equipe que até o momento está performando muito bem e aqueles membros são considerados uma equipe de alta performance. Mas pode ser que a tua vinda mantenha isso, ou pode ser que a tua vinda diminua isso, né? Então, é bastante complexo essa venda de eu me vender como
ou da empresa querer, mas você pode sentir pistas do mercado, sentir pistas das empresas que você está indo, que você está se candidatando, através desse tipo de comportamento, através dessas perguntas que favoreçam a isso. Que é o que a gente faz dentro de RH. Tá? Quando a gente está buscando uma pessoa no mercado, eu faço isso. Eu leio a pessoa, eu leio a equipe que já existe, eu leio o líder, eu faço essa leitura de personalidades, de capacidades, para poder saber se quem eu estou trazendo vai fazer uma boa junção ao grupo que eu já tenho. Né? Então, o recrutador, nós como empresa olhamos isso, a gente não tem como garantir. Então, deixe isso transparecer um pouco melhor quando você estiver sentado do outro lado da cadeira para ser o candidato. Muito legal ali, ó, dicas, hein? Você que está procurando, né, essa confusão que tá esse mundo, mas aí uma bela de uma dica. Eu só tenho que dar um beijo aqui, professor William Salles, que é aqui da área de saúde, está acompanhando a gente. Um beijo enorme para ele. Beijo, William. A da Paz Araújo deu boa tarde, professora. Ela é de Carpina, do Polo Carpina, em Pernambuco. Ai, que delícia! Ai, o estado mais bonito do Brasil. E ela é do curso de Teologia Interconfessional. Que legal, da Paz aí. Todo mundo precisa se desenvolver, precisa se entender, né? Eu gosto de falar sobre... Tem uma frase... Sabe que isso é delicioso da Uninter, né? Eu me prevaleço disso, porque trabalho na Uninter há um certo tempo, e é muito gostoso a gente ver a nossa voz, o nosso conhecimento, a nossa possibilidade de melhoria de pessoas que fisicamente estão tão longe de nós, né? Como a da Paz lá de Pernambuco, e a gente está aqui em Curitiba. Não, é uma loucura, né?